Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel, estou aqui para ministrar mais uma aula. Você seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a este estudo. Em nome de Jesus, hoje iremos falar de um tema muito importante, resistindo às sutilezas de Satanás. O tema, todo estudo, ele tem um texto áureo, chamamos assim de texto ouro, e o texto ouro se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática, o que nós precisamos colocar em prática, praticar no nosso dia a dia, nos diz assim: a submissão é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A submissão é a forma, é o meio, é o método mais poderoso para resistir o diabo. Olha só que tema poderoso. Esta aula, meus amados, ela tem 4 objetivos e eu quero listar para você. O primeiro objetivo é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Segundo ponto, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. Terceiro ponto, nós vamos mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E o quarto e último ponto, incentivar o comprometimento com a igreja local. Então são 4 temas muito importantes. Então nós vamos deixar uma palavra, um texto-chave. Palavra-chave é resistir. Resistir não é fácil e nós vamos aprender hoje um tema tão glorioso e eu quero deixar para você uma pergunta. Como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás? Você que é meu aluno, você que acompanha todas as aulas, por favor, deixe o seu comentário aí. Parece que o YouTube não tem, mostrado uma realidade assim. Eu acho que muitas pessoas nos param na rua, nos vê, passou que aula abençoada, e quando nós vamos ver, são poucos, que escreve, que curte, que compartilha. Então, dá uma demonstração que você está assistindo, que você está acompanhando esse canal. Responde aí como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Quando você dá um joinha, dá um clique, compartilha esse tema, ele vai alavancando e assim o nome de Jesus vai ser glorificado, porque pessoas irão assistir e o conteúdo aqui é bíblico, é palavra. Amém? Nos ajude aí em nome de Jesus. O primeiro tópico, o primeiro ponto, olha só que coisa importante. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O comprometimento com a vida centrada em Cristo. No primeiro tópico, nós temos aqui 2 pontos. O primeiro ponto, Cristo, o Salvador. Preste atenção, Cristo, vírgula, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Atos 4, versículo 12. Cristo era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. Então a mensagem que tem que sair da sua boca, da minha boca, é Cristo. Morreu em favor de nós, por nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele ressuscitou, vive e reina para todos sempre, e em breve, muito breve, ele virá para buscar a sua igreja. Então, Cristo era o centro da mensagem de Paulo, Cristo era o centro da mensagem de Pedro,
Cristo era o centro da mensagem de Filipe, Cristo era o centro da mensagem dos apóstolos e Cristo é o centro da mensagem da igreja de hoje. Amém? O segundo ponto do primeiro tópico, olha que interessante, Cristo, vírgula, o Senhor. Cristo é o único Salvador. E jamais a igreja deve esquecer de que ele é o único Senhor. Atos 2:36. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, é negar o seu senhorio. Olha só, eu recebo Cristo como meu Salvador, mas eu não ando nele, não sou discípulo dele, não pareço com ele, então é você negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e o Senhor. Ele manda em nós. Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém? Olha só, o segundo tópico, nós temos o comprometimento com as Escrituras. No primeiro, comprometimento com Cristo, o Salvador e o Senhor de nossas vidas. Agora, o comprometimento com as Escrituras. Olha só, nesse segundo tópico, nós temos aqui 2 pontos também. O primeiro, Bíblia, vírgula, a revelação de Deus. Olha só, vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Então nós temos entendimento de falsos mestres. A Bíblia contém a palavra de Deus. E isso é frases de falsos mestres. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo erro, a Bíblia está ultrapassada, deixa de falar a linguagem da cultura contemporânea. Isso é linguagem de falsos mestres, de enganadores. Porque a Bíblia é a revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Então, os falsos mestres, a Bíblia contém a palavra de Deus. Os falsos mestres, a Bíblia está ultrapassada, não serve para a cultura de hoje. Falsos mestres, enganadores. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, os amantes da palavra de Deus, sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Com isso, com tudo isso, nós entendemos, compreendemos que ela está sempre atualizada. Ela é atual. Amém? Não é a Bíblia que tem que ser ajustada a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Eu não tenho que mudar as Escrituras. É a Escritura que muda o Daniel, que muda o João, que muda a Maria. Amém? No segundo ponto do segundo tópico, nós temos Bíblia, vírgula, regra de fé e conduta. As Escrituras são fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Se não fosse a Bíblia, como saberíamos de práticas danosas e seus malefícios, como idolatria, ideologia de gênero, imoralidade sexual, adultério, avareza, divórcio, materialismo e ateísmo e o homossexualismo? Porque a igreja é contra todas essas coisas. Porque a Bíblia é que nos norteia o nosso caráter, a nossa regra de fé e a nossa conduta. Então, pelas Sagradas Escrituras, nós rejeitamos a idolatria. Nós rejeitamos a ideologia de gênero. Nós rejeitamos a imoralidade sexual, a luxúria, né? O adultério, a avareza, o divórcio, o homossexualismo, o materialismo e o ateísmo. Por que, pastor Daniel? Porque comprometer-se com a Bíblia é tê-la como a revelação de Deus, considerando única regra de fé e conduta. Nós, brasileiros,
iremos decidir o futuro do Brasil, dando um voto de confiança em candidatos. Então pesquise a vida dele sobre idolatria, ideologia de gênero, imoralidade sexual, né? Tem muita gente aí dizendo que sou cristão, vote em mim, mas já está no quarto divórcio, segundo divórcio, terceiro divórcio, imoralidade sexual, adultério, avareza, só Deus, hein? Calma aí. Então se a gente fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e você está votando em candidatos que apoiam tudo aquilo que a Bíblia é contra, então você não está seguindo o que você está pregando. No terceiro tópico, olha só que coisa gloriosa. Comprometimento com uma vida cheia do Espírito. Então, no terceiro tópico, nós temos o primeiro ponto. Olha só. O Espírito Santo no plano da redenção. Deixa eu ver se eu acho esse livrinho aqui rapidinho. Não está aqui. Rapidinho, achei. Todo cristão tem que ler a Bíblia todos os dias, mas se possível, leia este livro, O Plano Divino através dos Séculos. Que livro maravilhoso. Leia esse livro. Compre esse livro na CPAD. Né? Fazendo propaganda para a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Então o Espírito Santo no plano da redenção. Olha só, João 16, 8, 11, diz assim, né? E João 3, 5, nos mostra, e o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Quero morar no céu. Amém. Quero ter uma vida sobre a prática do Evangelho. Amém. Mas sem o Espírito Santo você não vai conseguir. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Então, sem o Espírito Santo é impossível, preste atenção aqui, vou chegar perto, é impossível vencer as sutilezas de Satanás. Então aqui nós entendemos que precisamos ter uma vida de oração. Vós, maridos, orem por suas esposas, para que elas não caiam em tentação. Vós, esposas, orai pelos seus maridos, para que eles não caiam também em tentação. Vigiando, orando, e assim os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, orando uns pelos outros, mas buscando o Espírito Santo. Amém? Essa semana eu preguei e deixei claro na pregação, o Espírito Santo tem que ser o melhor amigo do crente. Olha só, segundo ponto, o terceiro tópico, diz assim, a vida cheia do Espírito, a obra capacitadora do Espírito Santo presente em nós. O que acontece? Primeiro, permite viver uma vida, olha só, permite o crente, o discípulo de Jesus, viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Segundo, olha só, permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Terceiro, diz respeito à habitação do crente para ser uma testemunha, né? Melhor dizendo, diz respeito à habilitação, à capacitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo. E quarto e último, diz respeito ao viver vitorioso no Espírito. Então é preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Amém? Esses dias eu vi um pastor criticando os irmãos que oram no monte. E eu não sou contra orar no monte nem no vale em lugar nenhum. Eu sou contra alguém criticar quem ora e não convidar as pessoas para orar.
Então eu não sou contra, e digo a você, ore no monte, ore no vale, ore na igreja, ore no quarto com a porta fechada, ore ao pegar o ônibus, ore ao descer do ônibus, ore ao entrar no carro, ore ao sair do carro. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Então não podemos criticar quem ora, ao contrário, temos que incentivar as pessoas a orar, mas dizer, olha, mas não perca os princípios de estar na escola dominical, de não deixar o espírito de soberba entrar no coração, de achar que é mais do que alguém, né? Mas jamais deixar ou impedir que as pessoas orem. Quarto tópico e o último, espero que você tenha gostado, espero que você esteja entendendo, compreendendo esta aula, porque estamos chegando ao fim dela. Olha só, comprometido com a igreja local. Então o cara diz que é de Cristo, Cristo é o seu Salvador, é o Senhor. Ele ama a Bíblia, entende a Bíblia, é cheio do Espírito Santo, mas não congrega. Alguma coisa está errada, né? Então a igreja como corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ficais sempre em destaque a igreja, como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Dimensão coletiva. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ontem, eu acho que minha esposa colocou no grupo da igreja, né? Procure uma igreja mais perto de sua Bíblia. E é isso que nós temos que fazer. Mas não podemos deixar de congregar, jamais. A igreja em Coríntios capítulo 12, Paulo em Coríntios capítulo 12, né, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado perde sua utilidade, da mesma forma a igreja perdeu a mão sem o braço é inútil. A mão precisa estar no braço e assim é o membro, precisa estar ligado à igreja. Não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. O termo desigrejado é uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Então vigiemos e oremos. Por quê, pastor? Chegamos no segundo ponto do quarto tópico. Olha só, o lugar e a importância de cada membro na igreja. Igreja não significa templo. A igreja não é um prédio feito, né, do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Não. Igreja é o corpo de Cristo. Ela possui seus membros. A igreja possui seus membros. Igreja também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a função do corpo. A mão sabe a sua função. Os pés sabem a sua função, porque estão ligados à cabeça. Cada membro da igreja, assim como no corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função. Não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Às vezes é insubmisso, às vezes é reclamão demais, murmurão demais, deixou o pecado entrar, deixou a frieza entrar, ou por causa de um pecado de um membro, de um pastor, ele foi se esfriando. Não abandone a igreja local por causa de erros humanos. Dobre os seus joelhos no chão, conte tudo para Deus, mas não fuja, não corra da batalha. É preciso comprometer-se com a igreja, com o corpo de Cristo. Amém? Então aqui nós temos uma conclusão direta, curta ao seu coração. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo
é o guia, é o auxiliar da igreja. A igreja não está só. A igreja tem o Espírito Santo como nosso guia, como nosso guarda, como nosso amigo. Glória a Deus. Meu amado irmão, tenha Cristo como seu Salvador, mas tenha Cristo também como Senhor da sua vida. Creia na Bíblia, mas não creia na Bíblia apenas como um livro que contém. Não, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, congregando, se possível, todos os dias, mas não deixe de buscar o Espírito Santo. Não deixe de congregar. Seja útil na igreja, que seja pregando, que seja cantando, que seja entregando os folhetos de evangelismo na rua, que seja pastor, olha, eu não sei pregar, não sei cantar, mas eu sou muito bom nas redes sociais, deixa eu divulgar a igreja, criar um site para a igreja, deixa eu tirar foto dos cultos, deixa eu criar os cartazes do culto, amém, amém. Pastor, eu não sei cantar, pregar, não sei dar aula para criança, mas eu faço um bolo de cenoura, um bolo de fubá, eu quero levar todo domingo para as crianças, me ajuda aí com os ovos, com o fubá, aí, com a cenoura, amém, seja útil. Às vezes você é uma pessoa simpática, que tem um sorriso gostoso no rosto, fala, pastor, deixa eu ficar na porta da igreja. Porque quem fica na porta é carrancudo, é uma cara brava, feia. Eu sou mais feliz. Aí você dá uma paz do Senhor para os irmãos, dá uma boa noite, seja bem-vindo, vote sempre, meu irmão. Tem um lugarzinho assim para você, ô glória, ô glória. Mas um dia eu fui na igreja do pastor R.R. Soares, estava com a minha esposa em São Paulo, né? Estávamos ali em passeio e vi a placa da igreja. Vamos entrar, entramos. E eu não quis mais ir embora. Eu quis congregar ali, porque os irmãos simpáticos, os irmãos generosos, os irmãos cedendo lugar, os irmãos querendo emprestar a Bíblia. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Então você é útil. Você é útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus projetos. Mas entenda uma coisa. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele tudo fará. Amém? Não vote em qualquer um. Não vote em qualquer um. Amém? Vote com consciência. Vote com sabedoria. Não vote em quem é a favor do aborto, em quem aprova a ideologia de gênero. As eleições estão chegando. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Compartilhe.